Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Agora eu estou aqui para continuarmos a nossa apostila de português, tá? Vamos lá para mais uma aulinha de português. Na nossa última aula, vocês acompanharam a correção de alguns exercícios que nós havíamos feito a respeito dos verbos, né? E eu havia deixado para vocês também a página 24 com alguns exercícios relacionados aos verbos também. Quem realizou esses exercícios da página 24, talvez tenha tido, né, alguma dificuldade. Na verdade, assim, verbos não é um conteúdo que está sendo trabalhado agora no primeiro ano, tá? Na verdade, ele foi um conteúdo que já foi trabalhado com vocês anteriormente. Por exemplo, geralmente no 7º, 8º ano, os professores de português, eles trabalham verbos, estruturas, tempos verbais, flexões, tudo que nós precisamos trabalhar, tá? Então, assim, pode ser que vocês tenham conseguido realizar as atividades sem nenhum problema, mas talvez vocês tenham tido problemas, por quê? Porque nas outras aulas, né, nas duas últimas aulas aí que nós tivemos, que eu comecei a falar sobre verbos, eu ainda não havia falado sobre algumas coisas específicas que vocês precisariam saber para fazer aquela página 24, tá? Então, me enviaram aí algumas respostas, algumas coisas eu observei que estavam corretas, outras eu observei, né, que estavam erradas, mas não tem problema. O importante é que vocês tentaram fazer, tentaram realizar. Eu vou enviar, tá, para vocês depois outros exercícios e aí nós corrigiremos todos juntos. Então, se por um acaso tiver algum aluno que teve algum problema, que não conseguiu realizar, talvez após as nossas próximas aulas, né? Essa aula de agora, depois a nossa próxima aula, talvez fique mais claro para que vocês consigam realizar, tá? E aí, se vocês não fizeram, vocês podem tentar fazer para depois acompanhar a correção, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje, então, nós vamos dar sequência ao conteúdo que nós iniciamos, que é o conteúdo sobre os verbos. Então, lá na página 9 de vocês vão encontrar a questão da flexão verbal. Então, o que é flexão verbal? Bom, o verbo, ele é uma classe de palavras que vai variar, ou seja, ele vai mudar. As palavras, o verbo, ele vai se flexionar. Existem formas diferentes de escrever, tá? Então, todo mundo já sabe que nós temos os verbos no infinitivo, né? O que é o verbo no infinitivo? É o nome do verbo, que são aqueles verbos terminados em ar, ir, cantar, por exemplo. Mas a partir do momento que eu uso esse verbo dentro de uma frase para expressar alguma ação, esse verbo ele vai ter que ser flexionado. Então, ele vai ter que ser flexionado em uma pessoa, em um número, em um tempo, tá? Então, essas são as flexões que nós vamos estudar. Então, na página 9, o primeiro tipo de flexão que a apostila vai trazer é a flexão de número e pessoa, tá? Então, quando eu falo em pessoa, nós vamos ter que lembrar dos pronomes, tá? Então, nós tínhamos lá os pronomes pessoais de primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, e terceira pessoa, ele ou ela. E aí nós tínhamos também o nós, primeira pessoa, o vós, segunda pessoa, e eles ou elas, terceira pessoa, tá? Então, quando eu me refiro às pessoas, quando eu falo flexão de pessoa relacionada aos verbos, nós vamos nos referir a esses pronomes, a essas pessoas. Eu, tu, ele, que seriam as pessoas do singular. E nós, vós, eles, que seriam as pessoas do plural, tá? Então, quando a apostila traz para você ali a questão da flexão de número e pessoa, está se referindo a esses pronomes e aí, no caso, número ao singular e ao plural, tá? Então, por exemplo, o verbo cantar. Se eu peço para você conjugar na primeira pessoa do singular, eu. Então, como que fica o cantar para eu? Eu canto. Se pedisse para conjugar na primeira pessoa do plural, como que ficaria? Nós cantamos, tá? Segunda pessoa do singular, tu cantas. Segunda pessoa do plural, vós cantais. Terceira pessoa do singular, ele canta. Terceira pessoa do plural, eles cantam.
tá? Então, as pessoas aqui referem-se aos pronomes. E o número, né, a flexão de número, seria o singular e o plural, tá? Então, na página 9, vocês têm isso aí explicadinho. Depois, a apostila traz a questão da flexão de voz, tá? Então, os verbos, eles podem aparecer flexionados em 3 vozes. Nós vamos ter a voz ativa, que é quando o verbo ele expressa uma ação praticada pelo sujeito. Eu comprei um carro. Eu fiz uma ação. Eu pratiquei uma ação. Então, isso é uma voz ativa. Eles pintaram a sala. Eles pintaram. Então, pintaram representa uma ação praticada pelo sujeito. Então, é voz ativa. Nós temos a voz passiva, que representa, né, uma ação aí sofrida, tá? Pelo sujeito. Então, por exemplo, a sala foi pintada por mim. Então, a sala, ela não praticou nenhuma ação. Ela recebeu uma ação. Ela recebeu a ação de ser pintada, tá? O bolo foi feito por você. Então, o bolo, ele não fez nada. O bolo foi feito, ele recebeu a ação de alguém. Então, isso é uma voz passiva. E aí nós temos a voz reflexiva, que é quando nós temos um verbo que indica uma ação praticada por um sujeito e também sofrida por esse sujeito. Então, se eu digo que hoje de manhã eu me olhei no espelho, ó, eu me olhei no espelho. Então, eu pratiquei a ação de olhar. E quem é que teve a ação refletida no espelho? Eu. Então, eu recebi essa ação também. Então, eu pratiquei e eu recebi essa ação, tá? Então, isso é o que nós chamamos de voz reflexiva. Tudo bem? Então, vamos relembrar. Vozes verbais são 3. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito recebe essa ação. E a voz reflexiva, o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, tá? Também podem acompanhar aí na apostila, página 9 de vocês, que vocês vão ver. É bom vocês grifarem, destacarem as informações que vocês acham importantes, ok? Depois, continuando na página 10, nós vamos ter a questão da flexão de modo, tá? Então, quando nós falamos da flexão de modo, nós temos 3 modos verbais. Então, os verbos, eles podem ser flexionados em 3 modos diferentes. Então, nós vamos ter o modo indicativo, que é quando o verbo ele expressa uma certeza, uma ação certa, né, de que acontece, de que aconteceu ou de que acontecerá, mas é certa. Eu estudo todo dia, isso é real, é certo, eu faço. Eu comprei um carro, é certeza, isso aconteceu, eu fiz. Eu viajarei semana que vem, tá? Isso vai acontecer, eu tenho planos, né, para que isso aconteça. Então, esse é o modo indicativo. Depois, nós temos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele vai indicar uma probabilidade, ele vai indicar uma hipótese, uma incerteza, uma